Então, pessoal, hoje na nossa aula de noções de saneamento, nós vamos tratar sobre população, mais precisamente sobre o crescimento populacional e a população que a gente vai utilizar na hora de fazer o projeto, né? Já que a gente sabe que o nosso projeto de um sistema de abastecimento de água, ele não é feito apenas para atender a população de hoje, mas ele é feito pensando na população no futuro, visando um horizonte de projeto aí de 20, 30 anos, por exemplo, tá? Então, a gente vai ter como objetivo dessa aula conhecer os principais métodos de estudo demográfico e utilizar esses conceitos aprendidos em alguns exemplos. Nós vamos ver cada um desses métodos, desses principais métodos de extrapolação na população, e vamos utilizar aqui, inclusive, associando alguns dos conceitos que nós vimos em aulas anteriores. Para isso, nós vamos ter duas etapas aqui. A primeira etapa dessa aula vai falar sobre os estudos de população, falando um pouco sobre população da área de projeto e os métodos para estudo demográfico. Aqui a gente vai abordar, são 5 métodos, 5 métodos que nós vamos abordar, tá certo? E, por fim, nós vamos tratar de uns exemplos para resolver e para ver a aplicação disso. E por que que a gente estuda isso, né? Por que que a gente não simplesmente ignora? A gente não ignora porque a gente vai utilizar isso aqui no nosso projeto de abastecimento. Então, tratando dos estudos de população, a gente tem que sempre considerar que os projetos de abastecimento de sistemas de abastecimento de água, eles vão atender não só as solicitações atuais, mas solicitações de um horizonte de projeto na faixa de 20 a 30 anos, tá? Então, com isso, a gente tem que levar em consideração a evolução demográfica. Isso em termos de quantidade, né? Isso fica até logo de cara, a gente consegue perceber isso, mas também em termos de densidade, porque a partir do crescimento da cidade, para que lado que ela está crescendo, como que ela está crescendo, se os bairros estão ficando mais densos ou menos densos, isso tem que ser levado em consideração nos projetos, tá? Porque não adianta só expandir pensando que a minha cidade vai aumentar de tamanho, para isso eu vou precisar de um sistema que vai ser mais amplo, né, que vai ter uma maior extensão. Se, por exemplo, nós tivermos uma cidade que está sofrendo um processo de adensamento, um processo de verticalização nas zonas centrais, que vão ter uma demanda maior de água também, que deve ser considerada para o projeto, tá? E aqui à direita a gente pode ver, então, é um exemplo de como é que essa evolução da população está acontecendo, né? Aqui no Brasil todo, em geral. A gente pode ver que de 2001 até 2007, ou 2017, nós tivemos um crescimento aproximadamente linear da população. E isso vai refletir também em algum dos métodos que a gente pode utilizar para a extrapolação dessa população, em que veio de 170 milhões até 207 milhões. Tá? Então, o projeto, isso aqui no horizonte de aproximadamente 15 anos, né? Então, se isso fosse uma cidade, por exemplo, se a gente trouxesse isso em termos de milhares, 172 mil e 207 mil, esse sistema de abastecimento deveria estar prevendo aproximadamente esse crescimento, ok? A gente tem um problema, no entanto, quando está fazendo essa previsão. Eu vou olhar aqui a população atual, vou fazer uma expansão dessa população para o futuro, e essa população vai crescer, né? Imagina que em 2001, nessa cidade de 170 mil habitantes, por exemplo, eu fiz uma projeção que em 2017, no horizonte de projeto, teríamos 207 mil habitantes, e com isso, eu precisaria ampliar o meu sistema de abastecimento. Se eu fizer tudo de uma vez,
eu vou ter uma grande parte desse sistema que vai ficar ocioso logo de cara, porque a população ainda está nos 170 mil e ela vai demorar um pouco, ela vai demorar 15 anos para chegar naqueles 207 mil. Então, um dos problemas dessa extrapolação da população é que a gente vai superdimensionar essas estruturas quando a gente considerar para a população atual, gerando uma ociosidade desse sistema. E isso é muito oneroso. Isso é oneroso principalmente para o cidadão que vai pagar nos impostos e para a administração pública que deixa de investir em outros setores, tais como educação, pesquisa, seja o que for, porque está investindo no saneamento. E o que é que pode ser feito, então, para sanar um pouco disso? A gente pode dividir esse projeto em etapas, tá? E isso talvez seja uma das parcelas mais importantes, né, quando a gente está pensando no planejamento de um processo desse, inclusive levando em consideração um plano diretor. Aqui eu coloquei um exemplo de Anápolis. Esse aqui fui eu que pintei, tá? Não vem diretamente do plano diretor, mas pensando numa possível expansão de Anápolis nessa direção aqui, leste, né? Essa direção, então, poderia ser pensada em etapas, pensando-se que um terço dela vai ser executada em 10 anos, outro terço em 20 anos e um terceiro terço para os últimos 30 anos, né? De forma a atender essas solicitações. E isso, inclusive, pode sendo adaptado com o tempo. Se nós fizermos o projeto e já executar tudo, pensando que a cidade vai crescer para cá, nós podemos, por exemplo, ter grandes erros e grandes prejuízos se a cidade cresceu aqui nos primeiros 10 anos para cá, então a gente teria mais ou menos um terço desse crescimento, mas de repente ela começou a crescer em outro eixo, e ela cresceu muito mais em outro eixo. Então eu teria que ter outro projeto aqui, pensando que eu ia expandir aqui para esse outro lado. Então, esse projeto em etapas, ele vai facilitar não só a compatibilização do fluxo de caixa, mas também a compatibilização desse planejamento no que concerne ao próprio crescimento da cidade ou do sistema de abastecimento, né? Quando em 10 anos, sendo observado essa diferenciação das matrizes aqui de crescimento, esse projeto pode ser adequado para, na verdade, atender esse crescimento real, tá? Que é o objetivo dos nossos sistemas de abastecimento, né? E o objetivo de nós, como engenheiros, é sermos assertivos da melhor maneira possível quanto aos nossos projetos. Então, levando em consideração isso, alguns aspectos devem ser considerados quanto às informações levantadas. As informações, no geral, nós podemos dizer que seriam características socioeconômicas, características do uso do solo e ocupação do solo, características urbanísticas, que devem ser levadas em consideração, né? Isso aqui de uma maneira geral. E essas informações, elas têm, então, que atender a alguns aspectos. Por quê? Porque elas têm que ter qualidade das informações utilizadas para a projeção populacional. Se eu não levar em consideração essa qualidade, eu posso estar fazendo extrapolações e pensando muito à frente com incerteza muito grande. E a incerteza vai trazer pode trazer um prejuízo financeiro muito grande. Então, essa qualidade das informações, ela deve ser muito bem observada. E quando não se tiver uma qualidade razoável, tem-se que buscar melhorar essa qualidade das informações. Outro aspecto importante dessas informações é o efeito do tamanho da área. A gente nota com alguns estudos que as áreas pequenas tendem a possuir maiores erros. Isso porque as áreas pequenas, muitas vezes, elas passam por processos de evolução de população que vão ser muito distintos. E
a tendência é que no começo o crescimento populacional seja bem lento, até determinado ponto em que se vai ter uma distinção aqui desse crescimento. Se ele vai crescer, por exemplo, como a gente vai ver um pouco mais à frente, com uma curva logística, ou vai crescer linearmente, ou vai crescer exponencialmente, tá? A depender dos fatores sociais, econômicos, da ocupação do solo, de todos esses fatores que vão estar influenciando aqui no desenvolvimento dessa população. Por fim, outro aspecto, né, muito relevante para que nós observemos quanto a essas informações de projeto, é a compatibilização das diversas projeções. Nós podemos, por exemplo, fazer algumas projeções de estudo futuro e ver qual que seria a mais adequada. Eu posso ter um crescimento populacional que está se comportando aqui, vamos dizer aqui, um gráfico do tempo e o crescimento populacional. A gente tem aqui diversos pontos e a gente vai olhar, então, qual dessas metodologias vai melhor se adequar. Se é uma metodologia em que eu tenho um crescimento linear, se vai ser um crescimento exponencial, ou se vai ser um crescimento logístico, por exemplo, como eu tinha comentado. Tá? Então, para que a gente tenha uma projeção da população que seja adequada, além de observar os números, nós temos que observar essas informações. Tá? Essas informações vão dizer muito sobre como essa população vai tender a crescer também. Vamos pegar, por exemplo, dados de idade da população. Se nós observarmos que a população está ficando cada vez mais velha, que está tendo uma inversão daquela pirâmide populacional, né? Em que a gente tem aqui idade e quantidade, né? Que seria idade e quantidade de pessoas. Se a gente tem uma inversão dessa população, a gente percebe que ela não vai estar com um crescimento exponencial. Por mais que ela mostre uma tendência de crescimento exponencial, a gente pode notar que ela está mais perto de um ponto de inflexão, de se manter constante, do que de um ponto de crescimento exponencial em si. Então, esse delta tem que ser levado em consideração. Tá? Então, como características dessa população que a gente vai ter que observar, podem ser citadas, por exemplo, dados populacionais do município e dos distritos dos últimos 4 censos demográficos, considerando população urbana e rural, porque essa matriz aqui, urbana e rural, vai mudar também as nossas demandas de água, como nós vimos nas aulas passadas, número de habitantes por domicílio e domicílios ocupados. Além disso, é importante que nós observemos também informações da população quanto aos setores censitários, da área de projeto, população residente, número de domicílios ocupados, pelo menos dos 2 últimos censos, né? Porque essas características da população também vão alterar a demanda de água. Além disso, é um dado que é bem importante e que traz algumas consequências indiretas, observar o número de ligações de água e de energia elétrica residenciais, comerciais, industriais e públicas, bem como os índices de atendimento. Por que que isso é relevante? Isso vai nos dar uma noção, por exemplo, quando a gente tratar de ligações de água e os índices de atendimento, né, quando a gente vê que 70% da população está sendo atendida, a gente consegue observar, então, o que é que precisa ser feito para agora também, assim como quando a gente observa os dados sobre energia elétrica, por exemplo, nós temos que, em alguns casos, nós temos populações que têm um abastecimento elétrico, porque acaba sendo, de certa forma, um pouco mais fácil de executar, já que ele é feito todo sobre o solo, praticamente. Então, essas redes de distribuição são mais fáceis de obter e de ter
um atendimento maior da população. Então, a gente pode ter talvez uns 90% de população atendida com energia elétrica, e a gente sabe, então, quantos domicílios a gente tem nessa região e quanto que falta para a gente atender, né? Eu posso ter 70% de uma área, mas desconhecer algumas áreas que eu vou ter essa informação apenas devido à ligação elétrica. Então, esses dois dados vão ser relevantes para que nós saibamos quantos domicílios realmente estão sendo ocupados, utilizados e quantos que nós devemos atender. Outro dado seriam os dados atualizados do cadastro imobiliário da prefeitura, né, para nós sabermos a quantidade de residências, de estabelecimentos comerciais. Ok? Quando o município não dispor de plano diretor, tem que ser feita, então, uma ampla pesquisa em campo para se obter os dados que nós teríamos, por exemplo, com um plano diretor. E isso tem que ser feito de uma maneira estatística, de forma que a amostra obtida seja representativa e tem que obter informações gerais, tais como o uso do solo, padrão econômico, domicílios por lote, habitantes por município. Então, tudo volta, como a gente pode perceber, para um estudo de saber diversas características dessa população. Não só para que nós saibamos as características da demanda, quanto que cada habitante vai consumir, mas também a demanda em termos de quantidade de pessoas que estão demandando, né? Quantidade de domicílios. Então, essas informações são muito importantes. Geralmente, nós podemos ter ela a partir do plano diretor. Além disso, a gente pode ter também os planos e projetos, né? Incluindo planos diretores, projetos levando em consideração as redes já existentes, os pontos de consumo já existentes, de forma que a gente possa entender como é que eles funcionam, como é que eles afetam essa dinâmica populacional e uso e ocupação do solo. Esses projetos também concernem não só o sistema de abastecimento, mas projetos de expansão viária, por exemplo. Se tem uma expansão viária prevista de uma grande rede de ligamento aqui que vai ser importante entre dois pontos, é de se esperar que haja um crescimento populacional aqui, haja um aumento dessa demanda por água nessa região aqui desses entornos. Então, esses projetos diversos, não só os de abastecimento, mas todos aqueles que influenciam e impactam nessa dinâmica populacional e uso do solo, eles também têm que ser levados em consideração na hora que nós vamos fazer essa extrapolação da população, porque a gente consegue observar realmente para onde que essa população tende a crescer. Ok? O plano diretor, né? Como eu falei já, o plano diretor ele vai trazer diversos aspectos, alguns até que a gente já tratou aqui antes, né? Como o uso e ocupação do solo, os projetos, para onde é que a gente está pensando que esse sistema de abastecimento, a população em si vai crescer, dados censitários, por aí vai. Tá? Inclusive, os planos diretores também vão trazer algumas diretrizes futuras quanto a como é pensada toda essa expansão. E, por fim, uma última informação que é muito relevante também para que nós possamos fazer esse estudo da população é a situação socioeconômica do município e o seu papel na região em que se insere. Isso aí a gente pode observar, por exemplo, com uma cidade em que nós temos um crescente aumento dessa importância socioeconômica dela, então a tendência é que essa seja uma cidade que tenha uma expansão maior do que as cidades vizinhas, as cidades satélites a ela, porque vai ter a tendência é que tenha um fluxo das pessoas para essa região
de maiores oportunidades, né? Uma região com maior atratividade socioeconômica. Tá, a gente observa todas essas informações, inclusive eu vou olhar aqui o mapa, por exemplo, da cidade, para observar para onde é que essa cidade, a partir dessas informações, eu vou fazer o planejamento, para onde é que ela está crescendo, o que é que eu vou observar. E para isso, para que eu extrapole essa população de hoje, né, considerando uma série histórica dos anos anteriores, para um horizonte de projeto, existem alguns métodos, tá? Os métodos mais utilizados, né, e mais citados aqui na literatura são o método dos componentes demográficos, os métodos matemáticos e o método da extrapolação gráfica, tá? Cada um desses métodos, como a gente vai ver, tem uma utilização talvez um pouco mais adequada, tá? E suas dificuldades e limitações, ok? Tudo certo até agora, pessoal? Tudo certo, né? Tá, então vamos... Beleza. Beleza, então. Vamos começar então com o método dos componentes demográficos. Esse método dos componentes demográficos, ele está relacionado à tendência de crescimento e diminuição de determinadas variáveis demográficas, tá? Com isso, pode ser feita, então, uma subdivisão da população em grupos homogêneos. No entanto, essa subdivisão também ela pode acabar se tornando uma dificuldade. Se eu tiver muitos grupos heterogêneos, uma população muito distinta, pode ser que seja muito dispendioso eu agrupar essa população em segmentos. No que ela consiste, então? Esses segmentos, rapidinho, esses segmentos podem, por exemplo, ser... Vamos pegar uma cidade como São Paulo, por exemplo. Os grupos homogêneos vão ser determinados por diversas características, tais como características socioeconômicas, essas variáveis que a gente viu anteriormente. Então, nós podemos perceber que cada um dos bairros vai ter uma tendência de crescimento e decrescimento dessas variáveis demográficas de maneira distinta. Então, essa análise poderia ser feita a partir desses bairros, por exemplo. Só que uma cidade como São Paulo é uma cidade muito grande e vai ter diversos bairros com diversas características distintas. Então, isso pode acabar complicando também a nossa análise. Tá, ok. E como é que é dado, então, esse método? Esse método ele vai ser regido por uma equação. Essa equação aqui vai dizer que essa nossa população futura, né, a população na data t, que vai ser o nosso horizonte de projeto, vai ser igual à população inicial, população de hoje, né, mais uma parcela aqui que representa o crescimento vegetativo da população. O que é esse crescimento vegetativo? O número de nascimentos menos o número de óbitos. Ou seja, realmente o crescimento que se dá a partir dos nascimentos na própria população. Além disso, essa população inicial vai ser somada de uma segunda parcela, que é referente ao crescimento social. Esse crescimento social vai estar relacionado não aos indivíduos que já estavam lá, mas aos indivíduos que estão imigrando e emigrando da região. Tá? Então, é um método simples, mas ele tem uma dificuldade de que nós temos que conhecer essas variáveis demográficas, tem-se que ter esses estudos, porque sem essas informações a gente não consegue utilizá-los. Tá? Inclusive para cidades muito pequenas, pode ser que é bem provável que não se tenha esses estudos. Então, talvez não seja um método adequado. Os métodos matemáticos, eles já dizem, são métodos
que vão trazer algum cálculo mais preciso em termos de matemática, né? Vão avaliar algumas variáveis e simplesmente extrapolar essa população segundo modelos matemáticos. E eles podem ser subdivididos em 3 métodos principais aqui: o método aritmético, o método geométrico e o método da curva logística, cada um com sua particularidade quanto à previsão da população. O método aritmético, então, ele vai ser o mais simples. O que é que ele vai fazer, então? Ele vai pegar essa população, vamos pegar aqui um gráfico, população, tempo, eu tenho aqui uma série histórica dessa população, aqui do crescimento dessa população, tá? Ele vai assumir, então, que esse crescimento, ele pode ser constante, né? Esse crescimento, essa taxa de crescimento aqui, TA, pode ser constante. Então, se ela está constante, eu vou assumir que esse crescimento vai ser constante com o passar do tempo. Então, eu vou considerar que vai ser uma reta. Vou considerar aqui uma reta e prever que no horizonte de projeto, essa população não vai ser exponencial, não vai decrescer, mas que ela vai crescer de maneira constante e eu posso calculá-la de uma maneira bem simples. E como é que isso vai dar? Eu vou gerar uma equação de uma reta, tá? Em que a população final vai ser função de uma população, deixa eu colocar aqui, ó, P1, isso é um P, isso aqui seria a última população conhecida, né? E essa população final de projeto que a gente quer saber. Então, a população no horizonte de projeto, P, vai ser dada a partir da população P2, do último dado conhecido que nós temos, somado de uma taxa de crescimento populacional dos anos anteriores, que vai multiplicar essa diferença de tempo, né? Vai ser a equação de uma reta do jeito que a gente conhece, de uma maneira bem simples. E como é que a gente tem essa taxa de crescimento populacional, então, que é dito como constante? Ele vai ser simplesmente a diferença entre a população no último período que eu conheço e uma população anterior. Aí a gente pode verificar, então, a tendência, se é do último censo, se são dos dois últimos censos, né? Para traçar essa reta, esse coeficiente angular, dividido pela diferença de tempo. Tá? Então, esse coeficiente é bem simples, ele é aplicado de maneira bem direta aqui nessa equação. Ok? Esse método parece ser muito simples, muito lindo, muito maravilhoso, porém, a gente pode perceber que ele apresenta limitação, né? Essa população não necessariamente vai crescer de maneira linear, inclusive ela pode estar aparentando crescer de maneira linear e estar crescendo de uma maneira levemente curvada, tá? Então, por isso, esse método, é recomendável que esse método seja usado para períodos de tempo curtos, entre 1 e 5 anos, por exemplo. Ou ainda, quando houver evidências suficientemente relevantes de que essa assunção é verdadeira, de que o crescimento vai se dar aproximadamente de maneira linear. E isso é o que a gente até observou aqui no começo para a população brasileira, né? A gente pode observar que está aproximadamente linear. Se a gente traçar uma reta, a gente não vai encontrar muitos desvios desse crescimento de 2001 para 2017, por exemplo. Ok? Método aritmético, beleza? Ok. O método geométrico, ele vai ser bem parecido com o método aritmético, tá? A diferença é que a equação dele vai mudar um pouco de forma, mas ele vai também fazer uma assunção de que a taxa de crescimento, que no caso a taxa de crescimento em porcentagem da população vai ser constante,
Então, a partir disso, o modelo vai atribuir uma progressão geométrica para essa população. E esse crescimento geométrico aqui, esse crescimento exponencial, aqui vamos ter população, tempo, ele vai se dar mais ou menos assim, tá? Então, ele vai ser dado a partir dessa equação, em que a população futura vai ser por função dessa população 2. Novamente, a gente tem aqui uma população 2, uma população 1, que eu vou precisar de pelo menos dois dados de população anteriores para que eu obtenha uma taxa de crescimento, tá? T1, T2 e aqui o T futuro de projeto, né? T e aqui seria o P. Tá? Então essa população futura vai ser função da população, da última população conhecida, essa P2, que vai multiplicar um exponencial de um coeficiente dessa taxa de porcentagem de aumento da população, multiplicado pelo ΔT, né? Esse ΔT entre o último período de tempo e o meu horizonte de projeto, né? Se o meu horizonte de projeto é 20 anos, esse ΔT aqui vai ser 20 anos, ok? E quem é que é essa taxa de crescimento, então, para esse método geométrico? Essa taxa de crescimento ela vai ser dada, então, em termos do logaritmo neperiano da população P2 menos o logaritmo neperiano da população P1 dividido por esse ΔT aqui entre essas duas informações que a gente tem de população. Então a gente percebe que é bem parecido com a taxa do crescimento aritmético, né? A única diferença é que ao invés de eu fazer simplesmente a diferença entre P2 e P1, eu vou adicionar aqui o logaritmo neperiano nessas duas populações aqui, P2 e P1 conhecidas. Beleza, e novamente, assim como o método aritmético, a sua aplicação é bem direta. Pegou os dados, aplicou aqui, jogou na equação e pronto, você tem a população futura. Um terceiro método matemático, então, vai ser o método da curva logística. A gente está vendo essa equaçãozinha aqui, parece tranquilinha também, igual às anteriores, mas a gente vai ver que ela vai ter alguns desdobramentos que vão exigir um pouco mais da nossa atenção, tá? Então, no que concerne esse método da curva logística, ele vai considerar que a população ela vai crescer de maneira acelerada até determinado ponto em que vai se ter uma inflexão desse crescimento para uma diminuição no ritmo, até que ela comece a crescer assintoticamente a uma taxa de saturação da população. Então, como é que isso se dá? De maneira gráfica, isso é representado da maneira seguinte: QP, população, tempo. Isso quer dizer que a população vai crescer primeiramente de maneira acelerada, até atingir um determinado ponto em que nós vamos ter uma inflexão dessa taxa de crescimento. Então, ela vai diminuindo, até ficar assintótica, que é uma taxa até uma população de saturação, que vai ser esse nosso K. Ok? Então, K vai ser a nossa valor limite de saturação. Aqui está PS, mas esse PS também é chamado de K. Tá? Inclusive, no nosso livro que a gente usa, a anotação que é utilizada é K. Ok? Então, nós vamos ter que a população no futuro vai ser função da população de saturação, que a gente vai ter que descobrir quem ela é, e de determinados fatores A, B e a diferença de T, né? O horizonte de projeto. Agora, quem é que é K, quem é A e quem é B? É aí que entra um pouco mais da atenção que a gente precisa na hora de calcular.
Esses valores, eles são dados por essa equação, por cada uma dessas equações aqui, tá? Onde D, ele utiliza aqui D, bem aqui, tem que prestar atenção, que ele pode passar despercebido. O D é um intervalo constante entre os anos T0, T1 e T2. Então, o que a gente tem que ter, então, aqui, para conseguir fazer essa taxa, essa método da curva logística? Para que ele possa ser utilizado, ele tem que possuir algumas características, tem que atender a algumas condições. São essas condições: possuir pelo menos 3 valores de população igualmente espaçados no tempo. Se eles não forem igualmente espaçados no tempo, não dá para utilizar. A gente tem que ter, deixa eu colocar aqui o gráfico novamente, tempo, população, tá aqui, nós vamos ter aqui o nosso K, ok, nós vamos ter um P1, ou P0, desculpa, P1 e P2. Nós vamos ter que ter T0, T1 e T2. Ok? Para que esse método possa ser utilizado, essa exigência aqui de que a exigência também de que P0 seja menor do que P1, que seja menor do que P2, ou seja, que a população esteja sempre em crescimento, né? Não importa a taxa aqui na hora que ele fala isso. A outra exigência que vai estar relacionada agora a um pouco essa taxa de variação é que P0, que é a população, essa população aqui inicial, e multiplicado por P2 tem que ser menor do que P1 ao quadrado, tá? Senão a gente não consegue utilizar esse método. Isso é simplesmente para verificar se pode se aplicar essa taxa de crescimento do método da curva logística. Tá, atendidas essas 3 condições, o que é que a gente vai fazer então? O que é que a gente vai precisar? A taxa de saturação K, ela vai ser calculada a partir dessas populações conhecidas, igualmente espaçadas, e que atendem a essas condições que a gente acabou de ver. Então, K vai ser função de P0, P1 e P2, aqui nessa equação, em que a gente tem 2 vezes P0 vezes P1 vezes P2, menos P1 ao quadrado, que multiplica P0 mais P2, e tudo isso é dividido por P0 vezes P2 menos P1 ao quadrado. Ok? Já o coeficiente B, voltando aqui, deixa eu anotar aqui, a equação vai ser P igual a K sobre 1 menos E elevado a menos BT, né? Tá, quem é B? B, que é esse coeficiente aqui. Esse B ele vai ser dado por menos, que é um valorzinho de menos, 1 sobre 0,4343, que multiplica D, D que é esse intervalo constante entre os anos, T0, T1 e T2, que são informações que a gente já conhece, que vai multiplicar o logaritmo na base 10, né, de P0, que multiplica K menos P1, sobre P1, que multiplica K menos P0. Tá? Então, esse logaritmo aqui é na base 10. Não se esqueçam, ok? E o A vai ser bem semelhante, só que a gente percebe aqui que ele não está multiplicando aqui pelo D. Ele vai ser só 1, ele é positivo também, enquanto aqui é negativo. Vou deixar aqui para ficar bem claro, negativo, menos 1, aqui é positivo mesmo, mais 1, dividido por 0,4343, que multiplica o log de
na base 10 de K menos P0 sobre P0. Ok? Deu para entender o método logístico, que ele tem mais informação, mas deu para entender? Sim? Sim. Beleza, então. Ok. E como a gente pode perceber, como cada um desses três métodos matemáticos, cada um deles possui uma equação bem diferente, eles vão resultar em projeções da população bem diferentes. Isso aqui eu fiz no Excel rapidinho, considerando populações aqui que eu imaginei, uma cidade bem pequena, né? Vamos dizer que seria um bairro, então, 3.000 habitantes, no método aritmético, geométrico e de curva logística. A gente percebe que essa projeção de 3.000 até 6.500 em 2020, pelo método aritmético, ela resultaria em 2100 uma população de apenas 22.500, que é essa curva azul. Enquanto que o método geométrico já vai trazer uma diferença bem considerável. Ó. Já vão ser 123.174 habitantes. Então a gente percebe uma diferença muito grande. E essa diferença já se mostra bem relevante aqui quando a gente vê, por exemplo, 2060. Em um horizonte de projeto aqui de 40 anos, por exemplo, já tem um dobro, o método geométrico já resulta no dobro dessa população, tá? Para esse caso em específico. Já o método da curva logística, ele acaba sendo um pouco um meio termo, mas considera que essa população aqui vai se desenvolver até atingir uma taxa de saturação, e como a gente vai ver aqui, vai estar próxima dos 22.000, né? Ela está crescendo, crescendo, e conforme foram passando os anos, esse aumento populacional foi ficando praticamente nulo, e essa população praticamente constante, né? Desde que por volta de 2070 até 2100, então são 30 anos que a população basicamente não se alterou, enquanto que no começo ela teve um crescimento mais acelerado. Ok? Então isso é que é interessante a gente observar para que nós possamos aplicar da maneira mais adequada o método. Por fim, entre esses métodos, além dos métodos, aquele método dos fatores demográficos, os métodos matemáticos, nós temos um método da extrapolação gráfica, que ele é bastante utilizado quando a gente não tem dados da população, não se tem muitos dados sobre essa população, além de que esse método ele permite a estimativa de um período grande. Eu posso fazer uma estimativa aqui de 40, 60 anos a partir da observação de populações parecidas. Então, como é que ele funciona? Nós vamos traçar num gráfico a população que a gente está estudando, que seria aqui essa comunidade A, que eu vou pintar de vermelho até o ponto atual, e vamos pegar aqui outras populações que têm características bem semelhantes, aí bem semelhantes a gente diria no geral, de características socioeconômicas, demográficas, características da cidade, e vamos pegar como que cada uma delas cresceu nesse período posterior, com maiores populações. Aqui temos a curva B, temos C, que são esses círculos, né? Temos D aqui, E com um X. E a partir daí, a gente pode observar que a tendência é que essa população A do nosso estudo esteja mais ou menos nessa região aqui. Então, eu posso traçar uma reta e fazer essa previsão graficamente, tá? Acaba sendo, de certa forma, impreciso, mas ele leva em consideração populações semelhantes, tá? E ele é bem simples, ele é apenas isso. Ok. E para finalizar, eu trouxe aqui dois exemplos rápidos para a gente fazer. Um é que nós vamos olhar aqui a população brasileira
e fazer essa extrapolação, por exemplo, da população para 2027, 2037 e 2047, a partir do método aritmético e geométrico, tá? Eu acho que devido ao nosso tempo, eu vou colocar aqui na planilha mesmo. Vamos pegar aqui, então, eu vou utilizar esse trecho todo da população, esse trecho todo aqui para saber a minha taxa de variação, né? O meu KA para o crescimento geométrico e KG para o crescimento geométrico, né? Aritmético e geométrico. Tá? Então, quanto é que era a população? Vamos colocar aqui. Ano 2000 e... Deixa eu mover aqui, copiar. Aqui não precisa. Aqui não precisa. Ou precisa, ok. Então, 2001. E aqui vai ser 2017. Aqui eu desconsiderei, vai usar só para logístico, tá? Então, a gente tem a população em 2001 de 172 mil, vou colocar só 172 mil, milhões, né? Desculpa, 172. Em 2017 de 207. E a gente já tem, por cada um desses métodos aqui, quem é KA e KG. A gente percebe, então, que peraí, ainda colocar os anos, né? 2027, 2037, 27, 2037, 2047. Vou tirar esses daqui. A gente percebe aqui que para esse período... Puxa vida. A gente vai ter uma variação aqui da população, que a população final vai ser até de certa forma parecida, porque é um período de tempo curto, então vai depender um pouco de como que essa população realmente se comporta, tá? É uma aplicação básica daqui. Ok, a gente foi só a aplicação mesmo daquelas equações. E o outro exercício aqui que eu trouxe, mas que eu acho que não vai dar tempo, porque já são 11h25, posso passar para vocês fazerem depois, que é para calcular essas vazões Q1, Q2 e Q3, tá? Considerando um novo bairro de Anápolis. Aqui eu estou já dizendo quem é Q1, Q2 e Q3, como a gente já viu nas aulas passadas, né? Inclusive na aula passada, se eu não me engano, que seria essa vazão de captação, a vazão aqui de adução até o reservatório e a adução do reservatório até a rede. E para isso vão ser utilizados os dados de população inicial do bairro em 2020, vamos trazer aqui 5 mil habitantes, um horizonte projeto de 20 anos, o K1, K2 e esse coeficiente da ITA já são dados, né, que vão ser utilizados nessas equações aqui para cálculo de Q1, Q2 e Q3. E para isso, a gente vai utilizar essas taxas de crescimento aqui. Aí não convém, por exemplo, nós pegarmos de 1890 para cá, né? Nós podemos pegar dos últimos 2 censos aqui, ó, a partir de 2000 até 2010, 2020, tá certo? Então a gente pode pegar esses 3 aqui e fazer esse teste aqui para calcular esse crescimento populacional, essas vazões, cada uma delas, aí utilizando, por exemplo, o método aritmético, que seria mais fácil, tá? Mas como a gente já está em cima da hora, a não ser que vocês queiram ficar mais um pouquinho aqui para a gente resolver. O que vocês acham? Pode ser, professor. Então, pronto. Então, vamos fazer aqui, para o crescimento aritmético. Vamos ficar mais um pouquinho, a gente resolve tudo, professor. Beleza, show de bola, então. Tá, então o que é que a gente vai precisar para o crescimento aritmético? A gente vai precisar do KA. Se a gente lembrar, o KA, ele vai ser P2 menos P1 sobre T2 menos T1. Vamos usar aqui o K1 como sendo a população
em 2000, tá? Então, 288, eu vou arredondar aqui, viu, gente? 288 mil, P1, desculpa, gente, aqui esse é um, o P2, vamos utilizar essa estimativa aqui, é de 390 mil aproximadamente, P1 vai ser 288, e essa diferença de T2 para T1 vai ser de 20 anos, né? Que é 2020 até 2000. Então, 2020 menos 2000. No caso, P1 é os dados mais novos e P2 os dados mais antigos, né? É padrão? Não, desculpa, eu falei, eu posso ter confundido um pouco aí vocês, mas o P2 vai ser a população mais recente. Vamos colocar aqui um gráfico, né? A gente vai ter P1, P2, e aqui esse crescimento, né? Aqui no tempo, T1 e T2. Então, P1 era o mais antigo e o P2 vai ser o mais recente. Não, Ok? beleza, dá para entender. Uhum. Tranquilo. Ok. Então, vamos lá. Isso vai dar quanto? 390 menos 288, 102. E 2020 menos 2000 vai dar 20, né? Então, essa taxa aqui vai ser de dividido por 20, 102 dividido por 20, 5,1. Tá, essa vai ser a nossa taxa. E quem é a nossa equação para saber a população futura no horizonte de projeto de 20 anos? Vai ser P, vai ser função de P2, que vai ser somado a essa taxa, KA, que multiplica o tempo final, né, menos T2, que seria, isso aqui a gente pode chamar do ΔT, que é o nosso horizonte de projeto. Então a gente já tem todas essas informações, né? Quem que vai ser P? Vai ser P2, P2 que é a nossa população mais recente, que a gente usou 390 mil, né? Somado de K, que é 5,1, que multiplica o horizonte de projeto aqui de 20 anos. E quanto é que isso vai dar? 5,1 vezes 20 é 102, mais 390, 492 mil habitantes. Tá. Aí é a partir desse valor aqui que a gente vai utilizar para calcular as nossas vazões de projeto no futuro, né? Deixa eu ver se eu deixei espaço aqui. Deixa eu fazer melhor aqui, então. Quem vai ser Q1? Q1, então vai ser, ó, K1 vezes P vezes o Q. Eu não coloquei a taxa aqui da população, né? Porque eu queria que a gente visse juntos. Mas se vocês lembrarem da aula passada, alguém lembra quanto é que era a taxa média de consumo no Brasil por pessoa? Ninguém lembra? Dos 105. Agora é tarde, eu já escrevi. Se alguém ia chutar isso, ia acertar. Aí 150 litros por habitante, né? Então a gente vai colocar aqui o nosso Q. Deixa eu já substituindo os valores, né? Então Q1 vai ser o K1, que é o nosso K1, 1,5, vezes a população, que é 492 mil. Aí aqui eu vou colocar vezes 10 a terceira, né? Que multiplica o Q, que é os 150 litros por habitante, dividido por 86.400 e
Opa. E tudo mais a vazão aqui especial, não coloquei nenhuma vazão especial de indústria, então a gente vai assumir que isso aqui é zero, tá? E tudo isso vai ser multiplicado pelo coeficiente da eta aqui, que é 1,02. E quanto é que isso vai dar? Aqui. 1,5 vezes 492 mil vezes 150 litros, que multiplica 1,02 dividido por 86.400. Vai dar uma vazão aqui de 1.306,88 litros por segundo. Litros por segundo, professor? É assim, é porque a gente aqui é litros por dia, né? A gente não tem que cada habitante consome 150 litros por dia. Sim. Exatamente. O que é isso, então? Quantos segundos tem no dia? 86.400. Então, é uma simples conversão aqui para a gente converter esse litros por dia para litros por segundo. Então, pronto, a gente tem a nossa vazão Q1. A vazão Q2 vai ser bem semelhante, só que agora, ao invés de a gente ter o coeficiente da eta, a gente não vai ter ela, então. Tá? Então, quem que vai ser essa vazão Q2 aqui, depois da estação de tratamento até o reservatório de distribuição? Vai ser só essa parcela aqui. Eu vou simplificar, eu vou simplesmente dividir esse valor aqui que a gente calculou por 1,02, tá? Só para não ter que escrever tudo de novo. Ser 1.281,25 litros por segundo. Isso faz sentido, pessoal? Faz, né? Porque antes de chegar na estação de tratamento eu vou precisar de mais água, porque parte dessa água vai ser consumida na própria estação de tratamento. Então, depois que eu passei ela, eu vou ter um consumo levemente menor. Então, Q2 vai ser menor do que Q1. Tá? Isso aí vai ser regra? Vai. Porque eu sempre vou precisar dessa água na estação de tratamento. Não tem como ela gerar mais água do que ela produziu, né? Tá certo? Então, Vamos gerar mais água do que entrou, né? exatamente. Desculpa. Do que entrou. E agora nós vamos calcular essa vazão aqui depois do reservatório de distribuição até a rede. Quem é que vai ser Q3? Opa, Q2, Q3. Q3 vai ser K1, que multiplica K2, P, Q, e essa vazão especial aqui novamente a gente não teve, né? Que seria vazão de indústria, outros usos específicos. Então, quem é o K1? 1,5. Nosso K2, 2. População. Isso aqui a gente tem, né? Que é o 492 vezes 10 ao cubo. Vezes 150. Dividido pelo 86.400. Quanto é que isso vai dar? Agora eu vou escrever aqui embaixo, que já ficou aqui em cima. Então, 1,5 vezes 2 vezes 492 mil multiplicado por 150 dividido por 86.400. Dá 2.562,5 litros por segundo. Tá? Essa vazão que a gente vai utilizar no dimensionamento da nossa tubulação. E por que que isso acontece, hein, pessoal? Por que que essa vazão é tão maior do que essa vazão Q2? Alguém consegue me dizer? Porque ela já está acumulada no reservatório e, tipo, você consegue liberar o tanto que você quiser, tipo, mais ou menos? Exatamente. Esse é o conceito. Porque o reservatório, como ele tem um objetivo suprir essas horas também de maior consumo, então a gente vai reservar essa água, considerando uma vazão constante aqui, mesmo quando a gente está com uma vazão baixa aqui sendo consumida. Então,
ela vai conseguir ter mais água, aí na hora que eu precisar de mais, que é justamente representado por esses coeficientes do dia de maior consumo e da hora de maior consumo, a gente vai conseguir trazer essa vazão, porque tem água reservada aqui, a mais do que está chegando. Basicamente isso. Então, pessoal, ficou alguma dúvida? Daniel, esse Q3 aí é considerando então o pico de vazão. Exatamente, considerando o pico de vazão, da hora de maior consumo e do dia de maior consumo. Ah, tá. Pensei que era vazão média do dia todo. Não, ele já considera a hora de maior consumo, porque eu tenho que atender. Beleza, obrigado. Nada. Interessante, professor. Só na parte do Q1 ali, daquela divisão que você fez por, acho que 1,02, no caso eu não teria que pegar o total e dividir pela multiplicação toda, não? Porque Não, só... ele é multiplicado por 1,02. Se a gente olhar aqui, ó, Uhum. dá um zoom, esse coeficiente da eta, ele vai aumentar um pouco o quanto que eu preciso, né? Porque eu vou precisar um pouco mais do que só o do atendimento da população. Então, eu tenho que acrescentar aquela porcentagem que é referente à eta. É como se a cada 100 litros de água, né, que no caso de 1,02, cada 100 litros de água que eu vou tratar, eu vou precisar de 2 litros para manutenção da ETA. Por isso que ele fica um coeficiente de 1,02, né, que é 2% a mais que eu vou precisar. Aí, como eu vou precisar a mais, eu vou multiplicar esse coeficiente pela quantidade de água da população. Deu para entender? Não, certo. Essa foi só na questão da divisão mesmo. Alguma dúvida a mais, pessoal? Ou vocês estão doidos para sair e almoçar já? Até que foi boa essa explicação aí da atividade dessa, por último, que você explicou. Pois é, cara. A gente fica vendo, às vezes, um pouco a parte mais teórica e quando chega na prática surge dúvida e que a gente fica... E a parte mais legal. Inclusive, eu quero ver... Eu devo passar uma atividadezinha para vocês fazerem isso aqui. Que é a aplicação que deixa a gente mais empolgado, né? A gente tá acostumado já com números, né? Pois é, cara. Aí ficar vendo só teoria, às vezes, deixa a gente meio doido. Tá, deixa eu parar aqui a gravação para poder fazer a chamada.